E aí, tá bom, começamos a trazer aquelas pessoas, né, que estão vindo ali, que aquele mundo é diferente. Estou chegando na Faria Lima agora, vou trabalhar aqui. Eu vejo ainda que às vezes a gente tem um linguajar que talvez possa ser racista sem que a gente até saiba. Tá? Talvez tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Tem alguns cuidados que a gente tem que prestar mais atenção, talvez que a gente fale que é uma coisa até comum. E estou falando isso dentro da empresa, porque, né, acontece, sei lá, vai dar um treinamento. Até eu conversei com uma pessoa, uma gerente de uma empresa, não sei qual que é a empresa dela, que é a Raíssa, que ela é uma mulher negra muito envolvida. E ela estava falando, Vivi, uma coisa que me incomoda muito é a coisa de, por exemplo, você vai dar um exemplo ruim, a pessoa fala, aí, neguinho, vem e apaga o arquivo não sei o que aqui. Ela me deu esse exemplo. Ela falou assim, então isso é uma coisa que, para mim, me incomoda. Ela falou, eu não gosto. Porque quando é um exemplo ruim, a gente usa de alguma forma pejorativa, sei lá. Ela falou, então, a gente tem coisas que a gente precisa prestar mais atenção, porque essa galera tá chegando, que já devia estar lá, não estava, tá chegando aqui. O que eu preciso olhar e prestar atenção no meu linguajar, que talvez carregue ou não palavras que são racistas? Eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Porque, na verdade, é individual, né? Não, porque para mim não existe palavra Não. racista, entendeu? A língua, ela tem uma dinâmica própria. A língua vai mudando, o significado das palavras muda. Então, assim, não existe palavra racista. Não existe palavra que, de um dia para o outro, ela passa a ser condenada. Então, assim, até ontem o criado mudo, para mim, era só um criado mudo. Tá. Aí, de um dia para o outro, assim... Não pode mais falar, porque isso aí remete ao escravo, que é uma invenção isso aí. Alguém inventou esse troço e botou para rodar e todo mundo abraçou. Sim, mas escuta, até ontem eu não pensava nisso. Então, quer dizer, você está me arrumando um problema agora que eu tenho que resolver. Então, você não pode... Igual você me perguntou, eu falo negro, eu falo o quê? O que eu falo? As pessoas não sabem mais como é que se refere a outra. Então, assim, não existe palavra racista. Todo esse imbróglio semântico que criaram é tudo assim, você ficar arrumando problema onde não tem. É claro que isso aí talvez seja um tema que a gente possa discutir. Você abre o dicionário, e essa é uma discussão antiga já, né? Quando você vê negro no dicionário, tudo que está relacionado ao negro é ruim. Uhum. Aí você abre branco, tudo que está relacionado ao branco é bom. Paz, então, isso traz uma impressão de que aqueles dois termos eles estão racializados e eles foram colados às pessoas desse modo. Mas eu nem acho que seja assim. Eu acho que é o seguinte, se você vai para o meio de uma floresta e passa a madrugada lá naquela escuridão, você vai ficar apavorado com aquilo. Diferente do que você for numa floresta e ficar o dia inteiro lá. Você vai num bosque, num parque durante o dia, é uma coisa. Você ficar lá a noite inteira naquele troço sem luz, é outra. Então, a escuridão... ela é já né, dentro do nosso imaginário coletivo, a escuridão é uma coisa ruim. Então, mas isso não tem a ver com a pessoa que é negra. Ela não é chamada de negra porque ela representa a escuridão e coisas ruins. Eu acho que existe uma polissemia no termo. Então, negra pode ser a noite, né? E negro é a pessoa. São coisas diferentes que usam a mesma palavra. Né? Então, é isso. A língua é assim. Então, ficar transformando as palavras em palavras racistas e tentar eliminar essas palavras do nosso vocabulário porque elas têm um significado obscuro que ninguém estava pensando nisso, né? Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Então, você não pode mais chamar o fulano de mulato. Por quê? Não, porque mulato é mula, e mula é um animal híbrido e tal, não sei o quê. Gente, eu não estava pensando nisso. Eu só estava falando porque a palavra significa um mestiço. E pronto, para mim nunca foi um problema e para ninguém nunca foi um problema. De repente virou um problema. Então acho que a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu acho que a gente pode ter prudência na hora de usar as palavras, né? Não porque elas sejam proibidas ou negativas, mas porque talvez elas estejam fora do seu contexto, né? E eu acho que a gente se resolve melhor se a gente, por vontade própria, perceba. Por exemplo, sei lá, talvez hoje os Trapalhões não seriam mais um programa tão engraçado como foi. É porque todo mundo era racista na época? Não, era porque isso ainda não era uma coisa que incomodava a gente, por uma outra série de fatores.
Hoje, talvez com a sociedade mudando, enxergando as coisas de outra maneira e tal, talvez os Trapalhões não fosse mais tão legal. Sem dúvida. Aquela coisa com programas Mussum, humorísticos. não sei o quê. Mas assim, não é por isso que a gente vai falar que os Trapalhões eram ruins. Não era legal. Quando a gente assistia era bom. E ninguém estava pensando nisso. Ninguém transformava conscientemente. Ninguém não, é muita coisa. Mas será que não reforça todo aquele imaginário que você estava falando? Eu acho que reforça. Eu acho que reforça sim. Eu acho que a novela reforça, o programa de televisão reforça. Eu acho que tudo isso reforça. Mas eu acho que a gente não pode ficar carregando esse problema para sempre. Não pode ser um esqueleto que a gente carrega no ombro a vida inteira. Passou. Era ali, acabou, legal. Agora a gente está arrumando outros problemas. Desenterrando termos para falar que aquele termo é uma coisa que ele nunca significou para ninguém. Então isso é um problema. Então por isso que eu falo, a palavra racista não existe. Entendi. É como a gente interpreta. Mas na dúvida eu acho que escutar ou perguntar... Eu acho que assim, falar neguinho, por exemplo, igual o exemplo que você deu, é uma coisa que está meio... No Rio de Janeiro eles usam isso o tempo todo. Em alguns lugares eu sei que usa. E assim... Acho que na Bahia usa negão, né? Tem uma coisa assim. Por exemplo, eu não gosto que me chama de negão. Mas eu tenho um amigo que o apelido dele de infância é negão. Todo mundo chama ele de negão e pra ele tá tudo bem. Então acho que é perguntar também. O perguntar, eu acho que assim, tem muito do bom senso da gente, sabe? Eu acho que tá muito naquilo de você ver onde que você tá e o que você acha que a pessoa vai achar legal, assim. Eu acho que não tem uma regra, não. Eu acho que não tem uma regra. Eu acho que a sociedade é capaz de assimilar as coisas e de fazer as mudanças necessárias a partir daquilo que ela própria vai percebendo. Esse tipo de mudança que vem de cima para baixo, como uma imposição, eu acho que isso é sempre ruim. A sociedade é dinâmica. Ela consegue enxergar quando a coisa está ruim. Não fosse assim, nós não chegaríamos até onde a gente chegou. O mundo não seria como ele é hoje. Então, por quê? Porque a gente é capaz de se adaptar. É capaz de compreender as coisas. Então, assim, se a palavra não significava uma coisa que agora ela significa, porque alguém disse que agora significa isso, não significa que eu preciso aderir a isso. É verdade. Eu acho que as pessoas de bom senso, elas já sabem agir desse modo.